Mais um vídeo, irmãos. Canal Atalaia de Arrua. Eu sou o irmão Heber, para quem não me conhece. Nós estamos fazendo aqui a leitura do Apocalipse de Pedro. Quero pedir para os irmãos, o de costume, se inscreva no canal, clica no sininho e deixa aí o seu like para que o YouTube possa enviar este vídeo a mais pessoas. Possa considerar que é relevante, é importante. E assim também, irmãos, deixe um comentário, porque isso tudo faz com que o vídeo seja bem engajado na plataforma. Então, irmãos, nós lemos no último sobre o medo de Pedro. Pedro ficou com medo de que, sendo eles tão poucos para anunciar a verdade, muitos viriam com a mentira e enganaria muitos, né? Conforme está escrito na Bíblia e aqui também, nesses manuscritos que nos foi ocultado, mas que agora nos últimos tempos nos foi revelado para que nós recebêssemos a verdade e pudéssemos fazer separação entre mentiras e verdade, entre luz e trevas. Então vamos agora para um próximo título. Fala da grande revelação. Vem, pois, caminhemos no sentido do cumprimento da vontade do Pai imortal. Eis que com efeito que carregarão a sentença pronunciada contra mim e cairão em desgraça. Quanto a mim, Pedro, não podem nem de leve tocar. Então eles os mataram na cruz. E ele diz aqui, ó, quanto a mim, Pedro, não podem nem de leve tocar-me. Mas tu, Pedro, tu te encontrarás no meio deles. Não temas, porém, pela tua vida. A inteligência deles será limitada, porque o invisível se opôs a eles. Então, esses são cegos, guias de cegos, né? Deus Pai deles é cego, então eles são cegos e eles guiam um tanto de cego. Todos esses que estão nos templos religiosos, cuidando que estão seguindo o pai da verdade, porém estão seguindo o pai da mentira. Então não temas, porém, pela vida. A inteligência deles será limitada, porque o invisível opôs-se a ele. Então eles veem só as coisas na matéria, só entendem as coisas materiais, nunca compreendem as espirituais. O nosso Salvador estava instruindo a Pedro que ele não precisava temer pela vida, porque uma vez que se tira a vida de um já ressuscitado, o que acontece? O que foi que aconteceu? Ah, matou o irmão fulano, matou o irmão Bertano. Não. Libertou ele da prisão, porque prende a nossa alma é esse corpo. A nossa alma está amarrada a ele com fio de prata. Salomão falou em Eclesiastes a respeito do fio de prata, que está ligado. Uma vez que se corta o fio de prata, estamos livres para subir. Então ele instruiu a Pedro que não devia temer a morte. Não, porque a morte, para nós os vivos, a morte da carne, é a libertação para irmos para a vida eterna.
Então, vamos continuar. E aquilo que é invisível, né, irmão? Falou aqui nos últimos versos, aquilo que é invisível se opôs a ele. Porém, nós temos que ver as coisas invisíveis e não as visíveis. As visíveis são para os cegos. Nós temos que ver as invisíveis. Olha para dentro de ti, irmão. Olha para dentro de ti, irmã. Aí dentro de ti, nessa terra que está o seu coração, tem um grande tesouro. Ache esse tesouro para que você possa viver na eternidade. Enquanto me dizia estas coisas, eu vi ser agarrado por eles e eu disse: O que vejo, Salvador? É a ti mesmo que eles estão aprisionando? Que eles aprisionam? Ainda que te estejas entretendo comigo? Essa parte, irmão, é muito interessante e vai esclarecer muita gente a respeito do que eu já tenho falado desde o Evangelho de Judas, em que o Salvador estava ali conversando com Pedro e ele foi agarrado por aqueles homens que tinham ido prendê-lo para matá-lo. E aqui vai uma forte revelação comprovando com toda certeza que realmente quem foi agarrado, preso e crucificado foi Judas Iscariotes e não o nosso Salvador. Por isso, ele falou com Judas: Olha, você sacrificará o homem que me reveste. Aí muitos falam: Não, é porque ele o entregou, traiu ele e vendeu. Não, não tem nada disso. Ele sacrificaria a aparência que estava no Salvador. Então, enquanto me dizia estas coisas, eu vi ser agarrado por eles e disse: Que vejo, Salvador? É a ti mesmo que eles aprisionam? Ainda que te estejas entretendo comigo? Então Pedro estranhou, porque ele estava agarrando o Salvador dele, mas ele estava ali conversando com ele, né? Ou melhor, quem é aquele que, sereno e sorridente, se encontra sobre a cruz? E o outro, aquele a quem eles ferem mãos e pés. Vemos aqui, irmãos, que o Salvador estava com Pedro, o Salvador estava sobre o madeiro, rindo, feliz, enquanto aquele que estava no madeiro sendo cravado com pregos estava sofrendo ali. Então, de maneira nenhuma, ainda que muitos queiram provar que não, foi ele mesmo que morreu, não foi. Judas sacrificou a imagem dele, mas o corpo, carne, era de Judas. Porque o nosso Salvador não veio em carne. Ele veio na semelhança da carne. Porém, para eles conseguir propagar este grande engano, eles tiveram que criar a história do nascimento virginal para que levasse o povo a adorar a Maria e a
trazer este grande engano, que agora está sobre todos e deu certo. Porém, sabemos que tudo isso era plano do nosso Pai que está acima, para que a seu tempo a verdade fosse revelada. E é o que está sendo agora. Basta você crer. Irmão, mas você não está me convencendo, não. Eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para te convencer. Estou aqui para lhe abrir os olhos, que a sua Bíblia, que você tem como sagrada, porque está escrita que ela é sagrada, você acredita que é. Então mostra que você é um cego e que acredita só no que vê. Porém, não devemos ser assim. Então, não estou aqui para te convencer. Não. Na verdade, é só para despertar uma curiosidade em você. Se você tem realmente o desejo de salvar a sua alma, você vai procurar esses escritos, assim como eu fiz. Por isso alguém pode dizer, não, mas você prova. Fala, não, eu na verdade, eu não posso provar, mas as escrituras aqui provam. Você ouviu os escritos, então você não acredita no que você ouviu. Então você não acredita no que você leu. Porque você já acredita em outros escritos que foi lido para você e foi te instruído que aquilo era verdade. Então, não se pode fazer nada. Agora, se você achar que a sua alma merece de conhecer a verdade, assim como eu tive sede dela e busquei, você faça o mesmo. Faça o mesmo. Essa certeza, quem tem que dar é a sua carne para a sua alma. Porque o nosso Salvador até disse uma coisa interessante. Maldita a alma que depende da carne. Porque a carne não quer de maneira nenhuma a libertação da alma. Ela é uma prisão para a alma. Porém, se nós conseguirmos dominar esta carne e fazer ela trabalhar em favor da nossa alma, nós pega as escrituras e começamos a procurar pela verdade. Então, essa carne que servia de estorvo para a nossa alma vai servir de auxílio agora, porque é com essas vistas materiais que lemos, é com esse ouvido material é que ouvimos. Logo, vai no coração, na mente, e então a nossa alma recebe esses ensinamentos. E aí sim você terá essa certeza. A certeza que eu tenho que ninguém agora pode me tirar estas verdades. Mas se você acreditar só em mim, outro vem e te diz outra coisa, você acredita no outro. E continua uma bola no pé dos jogadores deste mundo. Chuta para lá, chuta para cá. Mas a partir do dia que você compreender isso por si só, ninguém mais vai te chutar para lá e nem para cá. Você será livre para conhecer a verdade e receberá, por isso, o galardão da vida eterna, né? Então, nós estamos lendo aqui o título, A Grande Revelação. Quem entrou nesse vídeo agora pela primeira vez, volta, tem os vídeos anteriores, é necessário que ouça os vídeos anteriores para que possa compreender o que está sendo falado aqui, né? Então vimos, né, irmãos? Um estava sendo pregado no madeiro, o outro estava acima da cruz rindo, sorridente, né? Como foi falado aqui, sereno e sorridente. E outro estava com Pedro. Veja que as coisas
do espírito é loucura para os homens, né? Então, não podemos olhar nem compreender as escrituras com os olhos da carne, levando ao pé da letra, como muitos fazem aí. O Salvador respondeu-me: aquele que tu viste sereno e sorridente sobre a árvore, esse é o Yahusha em vida. Mas aquele a quem transpassam as mãos e os pés com pregos, esse é a sua parte carnal, corpórea, isto é, o seu substituto. Irmãos, eu estou aqui fazendo este vídeo, porém eu anuncio para vocês, falo, olha, eu não vou poder fazer o vídeo mais, mas eu colocarei em meu lugar um substituto e ele vai me substituir fazendo os vídeos. Tudo que ele fizer aqui é porque está de acordo comigo, certo? E os irmãos recebam ele da mesma maneira que a mim me recebe. Então mostra que aquele que estava sobre o madeiro tinha a mesma aparência do que estava com Pedro, do que estava sereno sobre a cruz rindo, e aquele que estava no madeiro tinha a mesma aparência, porém ele era o substituto, a quem o Salvador disse lá para Yahudá: você sacrificará a minha aparência, a aparência que me reveste. De modo que ele mesmo não morreu. Não ali, naquele dia, porque se houve um sacrifício, foi antes da fundação do mundo. Na presciência do pai dele, quando decidiu enviar essa baixa terra para que adentrasse o mundo da morte. E uma vez que uma pessoa entrou numa sepultura, ele morreu, né? Então ele entrou, desceu dos mais altos céus, desceu no mundo da morte e voltou e entrou no reino da glória. Porém, nós vimos lá no Evangelho de Pedro que esse que foi crucificado, que crucificou a semelhança do nosso Salvador, Yahusha, ele, porém, não ressuscitou. Não. Essa conversa de que 3 dias. Mentira, irmãos. Vocês são tão cegos, tão surdos, que você tem a Bíblia na mão, lê ela, não vê a mentira. Você é tão surdo que você vai na igreja, eles falam a mentira na sua cara e você não vê, não ouve a mentira. Então você não vê no escrito e não ouve quando os pregadores nos templos de pedra estão te pregando. Eles falam que ele ressuscitou ao 3º dia. No entanto, aqui diz que ele foi sepultado no sábado. Se ele foi sepultado no sábado e despertou no domingo, como eles dizem, isso aí não dá 3 dias. Você não sabe contar, irmão? Sabe, eu sei, eu estudei, eu formei, eu sou isso, sou aquilo outro. Pois é, então faz uso da sua sabedoria e soma para você ver se foi 3 dias, conforme os evangelhos de luz e treva. Então você vai descobrir que realmente é mentira. Mentira no meu ouvido, irmão. Então a vida toda e eu não ouvi? Foi. Eu li isso na Bíblia a vida toda, irmão, e não vi? Foi. Por quê, irmão? Porque
o nosso Salvador disse que ele abriria sua boca em parábolas para que, vendo, não veem, e ouvindo, não ouça. Mas se você agora está ouvindo e compreendendo estas palavras, é porque o nosso Pai agradou em abrir os vossos olhos para que enxergue a verdade. Caiu as escamas como da vista de Paulo, Shaul, e você enxergue agora a verdade. E também ele tirou o tampão do seu ouvido para que você possa ouvir a verdade. E o que eu faço agora, irmão Heber? Pega tudo aquilo que você encheu o seu coração, que fica até derramando o tempo todo, quando você vai para uma igreja, um templo de pedra, e fica lá ouvindo essas mentiras e esses enganos. Lança tudo fora, como esterco. Sim, assim como Paulo fez. Ele, sendo um doutor da lei, fariseu, compreendido em toda o judaísmo, ele lançou aquilo tudo por terra, fora, para receber uma nova revelação. Eu aconselho que faça o mesmo, pois foi o que eu fiz. Ainda que se você seja chamado de louco, endemoniado por muitos que não compreenderam, mas não preocupa não. Não tenha medo não. Fique firme na verdade, porque aqueles que estão edificados na verdade, a sua casa não virá a cair. Mas os que estão na mentira, a casa deles vai cair. Está caindo. Já vê a chuva, os ventos estão soprando, corre a enxurrada e leva aquela areia em que a casa está edificada e a casa vem abaixo. Então, irmãos, vemos aqui o quanto é claro estas palavras. Aí ele continuou falando com Pedro. Olha para ele e olha para mim. Mas eu, depois de ter olhado, disse o Salvador: Senhor, ninguém te vê. Fujamos daqui. Mas ele disse-me: Eu te disse que eles são cegos. Deixai-os sós. Tu apercebestes de apercebeste do quão pouco compreendem o que dizem? Eles expuseram à vergonha o filho da sua glória, ao invés do meu servo. Veja, irmãos, o quanto é claro. O filho da glória deles era Judas Iscariote, porque ele foi colocado, não foi chamado pelo Salvador, foi colocado entre os 12 para esse fim, para traí-lo, levar à morte. Porém, o Salvador, conhecendo o Pai de toda a paternidade, tendo a sua presciência, sabia dos planos deles. Então, ele deduziu o seguinte, falou, já que eles propõem no coração matar o meu filho, quem vai morrer no lugar dele é o primogênito dele, do Deus do Velho Testamento. Um primogênito do mal. Nós podemos compreender que dentro das Escrituras, Samael, Deus cego. Então,
Samael entrou em Judas para atrair o Salvador. E quando ele entrou, o Salvador transmutou, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essas palavras, mas transferiu aquela aparência para Judas, porque ele tem esse poder. E aí muitos podem falar assim, mas então ele não tinha poder para ressuscitar? Sim, tem sim. Só porque não tem como crucificar, matar a fonte da vida. É impossível isso. Então, para provar que ele podia ressuscitar, além do que diz aí sobre Lázaro, que já era de 4 dias morto, ele ressuscitou depois. Não foi nada de terceiro dia. Muitos dias depois, não se sabe quantos dias foi, ele ressuscitou muitos dos que estavam mortos, para que nós creia que haverá a ressurreição. Porém, compreendemos que aqueles a quem ele ressuscitou naqueles dias, ressuscitou na carne para morrer de novo. Não teve esse negócio de carne subir para o céu, pois está muito bem claro que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então ele fez essa ressurreição para mostrar que ele pode todas as coisas. Porém, nós achar que nós matamos esses carnais aqui com esse entendimento fraco deles, achar que mataram o nosso Salvador, o dono da vida, a fonte da vida eterna. Impossível, impossível. Pode fazer o malabarismo que você quiser, você nunca provará isso. Essa mentira sem pé e sem cabeça, desde o princípio. Então, foi muito claro aqui, né, irmãos, como ele falou aqui para o apóstolo Pedro. Vamos continuar aqui a leitura. Mas ele disse, eu te disse, né, deixai-os sós. Tu recebeste, tu percebeste de do quão pouco compreendem o que dizem? Eles expuseram à vergonha o filho da sua glória. Tá vendo? Era um primogênito do Deus de Israel. É quem foi morto ali. Por isso ele disse isso. Ao invés do meu servo. Então aquele que foi enviado do céu abaixo, né? O filho do nosso Pai de todas as paternidades, ele não foi crucificado. Mas eles crucificaram o próprio primogênito deles. Quer dizer, os demônios mataram o seu próprio filho, que estava para trair o servo do nosso Pai, o nosso Salvador Yahushua. E eu vi, aproximando-se de nós, um que se parecia com ele, exatamente como ele que estava sorridente sobre a árvore. Outra coisa, irmãos, todo mundo assiste aqueles filmes de Hollywood, o Evangelho segundo Mel Gibson, e diz assim, não, foi tal a cruz. Não, não tinha isso não. No mato como esse que eu estou aqui, eles traziam ali uma marreta
e uns 4 pregos ali, encostava o sujeito ali na árvore, pregava as mãos para cima, metia a marreta ali, ia no calcanhar dele, pregava de um lado da árvore e pregava do outro lado. Era só isso. Não tem esse teatro que eles fazem, sabe? Para dar aquele, sabe, manifestar os sentimentos das pessoas. Caso os irmãos não compreendam, os demônios, eles se alimentam dos nossos sentimentos, seja de paixão, amor, seja lá qual for o sentimento, eles se alimentam disso. Então, é necessário que ele faça com que as pessoas se emocionem dentro das igrejas, dentro dos botecos, onde se canta músicas para manifestar o sentimento da carne, dentro de um grande estádio onde tem um jogo da Copa, né? Aquilo ali, se você olhar um estádio de futebol de cima, você vai ver que é como se fosse a bateria de um relógio. E os demônios estão ali, todos eles se alimentando. E nós, quando estamos fazendo isso, estamos descarregando a nossa energia para alimentar demônios. Por isso é importante nós compreendermos que estamos em uma grande guerra. Então, irmãos, ele mostrou aqui que apareceu, né? Ele desceu de lá da cruz e veio junto, e eles eram semelhantes, iguaizinhos um ao outro, certo? Então, você vê que tinha dois ali falando com Pedro, um que estava falando com Pedro e um que estava sobre a cruz. Depois ele chegou próximo daquele que Pedro estava falando e Pedro viu que eles eram iguais. Então explicou para ele, falou, não, eles não sacrificaram o meu servo, eles sacrificaram o primogênito deles. Eles são cegos, Pedro, surdos. Eles não compreendem nada não do que eles estão fazendo. Eu vi aproximando-se de nós um que se parecia com ele exatamente como aquele que estava sorridente sobre a árvore. Ele estava pleno com o Espírito Santo. Ele é o Salvador. Havia uma forte e inexprimível luz que os envolvia e uma multidão inefável de invisíveis, de anjos que o louvam. No momento em que para ele olhei, ele se manifestou como alguém glorificado e me disse: coragem, na verdade, tu és aquele a quem foi dado a conhecer sem véus este mistério. Veja, irmãos, que as coisas do nosso Pai, elas são veladas, elas têm um véu. E só quando é tirado este véu é que possamos nós compreender realmente o que aconteceu. Se você ainda não compreendeu isso, peça ao nosso Pai que lhe tire esse véu para que você possa agora conhecer a verdade. Então vamos acabar de concluir aqui, que já está em 34. De fato, aquele que foi pregado é o primogênito e a casa dos demônios. Então, como pode alguém afirmar que o nosso Salvador veio aqui, entrou num primogênito da casa dos demônios e foi morto no madeiro, como eles querem nos fazer crer?
Então ele é um primogênito da casa dos demônios, aquele que foi crucificado. E que foi dito lá atrás, ele é o Hermas, que o Jesus morto, que levaria a multidões ao engano, né? E fica muito bem claro aqui, né? O invólucro de pedra no qual ele habita. E o homem de Elohim, tá vendo? Elohim é o Deus do Velho Testamento. O homem da cruz, aquele que está sob a lei. Então, irmãos, foi ele quem pregou essa lei, o Deus do Velho Testamento, uma lei de escravidão e morte. E o nosso Salvador veio, pegou o filho primogênito dele, juntamente com ele, com a lei dele, e pregou no madeiro da cruz, dando para nós a liberdade para que fôssemos livres. E na Bíblia, você encontra aquela passagem que diz que o homem, quando se une a uma mulher, a mulher, pela lei, está ligada a ele. Porém, morto o marido, a mulher está livre para casar com outro. Então, de fato, para que ele fizesse essa obra de salvação em nossas vidas, era necessário que o Deus do Velho Testamento, juntamente com a sua lei, morresse para que a igreja, a mulher, ficasse livre. Então ele veio e os próprios servos dele mataram ele na cruz, os próprios judeus, juntamente com os romanos. O pregaram no madeiro. E a prova disso é que quando Satanás entrou em Judas, ele foi pregado no madeiro juntamente com a lei. E agora temos a salvação no nosso Salvador Yahushua. E ao invés, aquele que está junto a ele é o Salvador em vida. Então, aquele que estava acima é o Salvador em vida. Ó. E ao invés, aquele que está junto a ele é o Salvador em vida. Ele estava acima. E o primeiro nele. E aquele que prenderam e libertaram, aquele que alegre olha para os que o trataram com violência, enquanto eles estavam divididos. Portanto, ele ri da cegueira deles. Ele ri da cegueira intelectual deles. Eles são intelectualmente cegos, né, irmão? Diz aqui. Ele sabe que nasceram cegos. Aquele que está sujeito a sofrer virá. O corpo é um substituto, mas o que eles libertaram era o meu corpo imaterial, enquanto eu sou espírito intelectual. A pleno da luz resplandecente, que tu viste vir a mim. E o nosso o nosso pleroma intelectual que se une à luz perfeita ao meu Santo Espírito. Por isso as coisas que tu viste
deve transmiti-las a outra estirpe. Aqueles que não provêm deste é um, porque é um dom. Então, irmão, o dom de receber a verdade. E nós vimos aqui o quanto que aquele que estava sobre o madeiro ficava rindo deles, do que eles estavam fazendo, achar que estavam crucificando a fonte da vida. Porém, não era possível. Só havia uma aparência dele naquele que estava sobre o madeiro. Mas, no entanto, como eles são cegos, eles o crucificaram sem saber que estava crucificando um primogênito deles, em quem estava Samael, o Deus cego, né? Deste gênero. Não é colocado em homens, ó, porque um dom deste gênero não é colocado em homens que não sejam imortais, mas tão somente aqueles que foram escolhidos em virtude da sua grandeza imortal. Aqueles que demonstrar a ser capazes de acolhê-lo, este Espírito, dar-lhes-á a própria plenitude. Então, quem recebe esse Espírito tem a plenitude, porém é um dom do Pai. E não pode ser dado a todos, né? Não é todos que recebem aquela grande luz que entrou o nosso Salvador ali. Então, irmãos, aí por aí nós vemos. A conclusão. Em conclusão, ele disse: a, a quem tem será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, o homem deste lugar, aquele que está completamente morto, aquele que está longe da plantação, desta criação, porque é um homem de carne, né, irmãos? Desta geração, na qual, quando aparece alguém cuja a natureza é imortal, poder, cresce poder capturá-lo, e ele será tirado. O que tem, ele será tirado. O que tem será dado ao que tem. Aquele que tem, portanto, ser corajoso, não tenhas medo de ninguém, porque eu estarei contigo para que nenhum dos teus inimigos prevaleça sobre ti. A paz esteja contigo, ser forte. Tá aí, irmãos, concluído o Apocalipse de Pedro, né? Então, irmãos, é isso aí. E vamos seguir em frente. Um próximo vídeo nós vamos começar com o Apocalipse de Tomé. Que a paz do nosso Salvador e Augusto esteja no coração de todos, como diz a saudação dele aqui. Seja forte. Que assim seja, irmãos.